E se você descobrisse que a viagem para um chalé romântico guarda segredos obscuros, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar a Liz tentando sobreviver a eventos bizarros, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o chalé amaldiçoado em Para Sempre Medo. Essa mulher vai desejar nunca ter vindo nesse chalé. Começamos com a imagem de várias mulheres, e vamos vendo cada uma delas ao longo de um relacionamento, em que conhecem a pessoa amada, se apaixonam e se desentendem com o parceiro. Aí fica nítido que cada uma delas acabou terminando a relação. O problema é que no fim de tudo, todas tiveram o mesmo destino brutal. Um tempo depois conhecemos a Liz, e ela conversa com uma amiga chamada Maggie, a respeito da viagem que fará pela primeira vez pro chalé do namorado dela. Nisso a moça brinca sobre as possibilidades disso dar errado, afinal a Liz não combina muito com esse tipo de passeio, e além do mais, a amiga ainda questiona se o cara não possui uma família secreta, o que faria da Liz a amante dele. Apesar desses comentários, as duas continuam bem humoradas, porém, a Maggie lembra que a Liz precisa conversar com o rapaz a respeito da possibilidade de terem filhos, afinal ela nunca se imaginou como uma mãe. E antes de desligar, a Maggie não consegue acreditar como é bizarro ouvir a Liz falando assim, tão feliz e tranquila. Aí conhecemos o Malcolm, e os dois conversam sobre a música punk que tá tocando. Conforme os pombinhos viajam, a Liz parece bem feliz, e depois de comprarem um peixe, ambos chegam até o chalé, e a mulher fica admirada com o tamanho do local. E não demora muito pro Malcolm pegar o quadro que comprou dela anteriormente, e parece que a Liz não tá muito empolgada com isso, tanto que ela se afasta e nota que há um bolo na mesa, mas a embalagem tá com uma mancha estranha, e o Malcolm comenta que foi feito pela caseira, que tenta compensar o fato de não saber cuidar do imóvel. Daí o casal observa o quadro, coloca uma música, e quando a Liz olha para outro chalé pela janela, o barbudo explica que é do primo dele, que se chama Darren, e é um babaca qualquer. Mas o carro dele felizmente não tá do lado de fora, ou seja, ele provavelmente não vai aparecer para encher o saco. Então, ao ficar a sós, a Liz desenha um coração no vidro. Na sequência, a Liz vai tomar banho na banheira, e aí ela escuta sons pela saída de ar, e até chama o Malcolm. Mas quando o cara questiona se ela disse algo, a mulher nega e fica em silêncio para aproveitar o banho. E conforme ela se concentra na água, vemos uma visão dela submersa. Como se isso não bastasse, do nada aquele coração de antes é desenhado no vidro atrás dela, só que a Liz não percebe essa bizarrice acontecendo. Mais tarde, os dois estão jantando, e parece que ela não tá muito feliz com o fato do Malcolm ter pendurado o quadro dela ali, mas o barbudo deixa claro que se tivesse esse mesmo talento, ficaria pintando sem parar. Isso faz a Liz lembrar da piada que brinca com o fato de que se os homens tivessem peitos, eles não iriam parar de brincar com eles, e o Malcolm corrige, dizendo que se os homens possuíssem seios, Roma não seria construída em um dia. Dessa forma, o clima entre os dois começa a esquentar cada vez mais, até que alguém toca a campainha repetidamente, e a insistência do visitante faz o Malcolm ir atender, apenas para descobrir que é o Darren e a nova namorada dele chamada Minka. Logo de cara, o sujeito explica que a moça não vai entender o que eles estão dizendo, pois ela é natural do leste da Europa e não fala inglês, além de estar entupida de paradinhas doces, se é que vocês me entendem. Então, o Darren deixa claro que não quer atrapalhar a noite deles, e que o Malcolm é bem romântico. Em seguida, o cara chama o barbudo para conversar a sós, e quando a Liz pergunta se a Minka tá bem, a garota revela que o bolo dentro da caixa tem um gosto horrível. Nesse momento, a Liz parece ficar meio cabreira, até que os dois primos voltam, e o Darren logo decide ir embora, mas antes, ele fala que essa é pra casar, e que o Malcolm não deve perdê-la. Na hora em que o outro casal vai embora, os pombinhos mostram que não gostaram nem um pouco da visita inconveniente, e o Malcolm se desculpa pelo primo fútil. Isso faz a Liz pensar se o namorado dela também não sofre da mesma futilidade, pois ela não é igual a Minka. Aí o Malcolm compara que o Darren é como uma caixa vazia, que só é atrativa por ter um laço em cima, e quando a Liz questiona se o Malcolm vê ela assim também, o barbudo nega na mesma hora, e menciona que em comparação ao Darren, é como se a Liz fosse uma caixa cheia de conteúdo, e por isso ele ama ela, mas o que é mais preocupante é que ele gosta dela. Porém, é nítido que o Malcolm parece ter ficado perdido mencionando isso, como se o sentimento fosse um fardo. Em seguida, o pintor comenta que foi estranho o fato dele ter comprado o quadro dela, mas o Malcolm lembra que a arte estava à venda. Fora que se isso incomoda tanto ela, o barbudo lembra que a Liz pode doar a grana da venda para a caridade. Acontece que a moça é esperta e garante que vai ficar com o dinheiro dele, que é da família Westbridge. Daí a Liz começa a brincar sobre a grana e sobre pagar de volta com coisas relaxantes. E aí ela vai pra cima do Malcolm, só que o cara para tudo e insiste que ela deve sentar e provar o bolo, como se fosse urgente. Aí a Liz fica até confusa com a interrupção e fala que não gosta de chocolate. Porém, mesmo assim, o Malcolm insiste em servir um pedaço do doce pra companheira dele, que decide baixar a guarda e provar a sobremesa. E mesmo admitindo que o gosto é uma merda, conforme a Minka tinha avisado, a Liz continua comendo. Ok, galera, antes de tudo, vamos falar dos avisos que a Liz recebeu e ignorou completamente. A Meg fez aquela piadinha sobre o Malcolm ter uma família secreta, e a Liz só riu. Mas eles estão juntos há um bom tempo, e a amiga nunca
nunca viu o cara, e a Liz também não conhece nada da família dele. Isso é bem estranho. E outra coisa, a Meg diz que é bizarro ver a Liz feliz assim. Se você tá num relacionamento e a sua melhor amiga acha bizarro você estar feliz, isso é uma red flag gigante. A Liz deveria ter parado para pensar porque é estranho ela estar bem, e o que a Meg tá vendo que ela não tá. Fora que existem casos reais de caras com uma vida dupla, tendo uma amante escondida enquanto tem uma família em casa. Então, quando a Meg joga essa no ar, a Liz deveria ter pedido para conhecer a família dele, ver fotos, stalkear as redes sociais ou qualquer outra coisa, mas ela só ri e simplesmente ignora. E aí chegamos no chalé, e a situação só piora. Primeiro, o Darren aparece com a Minka completamente dopada de paradinhas, e o cara fala abertamente que a moça tá entupida de negocinhos. E galera, o Michael Douglas, que é o que ele falou que ela usou, te deixa eufórico, afetado e meio fora de órbita. É exatamente o estado da Minka. Mas tem um detalhe importante. A Minka sugere ter provado o mesmo bolo, isso em inglês. Então surge a pergunta, será que ela comeu esse bolo antes? E será que foi o bolo que deixou ela assim e não a substância que o Darren falou? Além disso, o comportamento do Malcolm é meio contraditório. Ele passa o tempo todo falando que o Darren é um babaca, que não gosta do primo, mas a hora que o cara aparece, os dois conversam como se fossem melhores amigos. Isso não bate muito. E quando o Darren vai embora, ele fala que essa é pra casar, pro cara não perder essa. Isso soa estranho pra caramba, pois o Darren nem conversou direito com a Liz pra saber algo dela, e a Liz deveria ter ficado esperta com esse papo. E o pior, a Liz viu o Darren trazer uma mulher dopada, viu a Minka avisar que o bolo é horrível, e mesmo assim, minutos depois, ela vai lá e come o mesmo bolo. E ainda fica mais estranho, porque a Liz estava iniciando uma relaxada com o Malcolm, o clima tava esquentando, e do nada o cara para tudo e insiste pra ela sentar e comer o bolo. Galera, parem pra pensar, qualquer cara aproveitaria o momento, relaxaria com a parceira e depois com calma ofereceria uma sobremesa. Mas o Malcolm literalmente interrompe tudo para forçar a mulher a comer um bolo. Isso não faz sentido algum, a não ser que o objetivo dele não seja curtir a noite, e sim fazer ela comer aquilo o quanto antes. E tem mais, a Liz avisa que não gosta de chocolate, e provavelmente o Malcolm já sabia disso, mas ele insiste mesmo assim. Aí ela prova, confirma que é uma merda exatamente como a Minka tinha avisado, e mesmo assim continua comendo. Pessoal, quando você come algo que não gosta, é só provar uma vez para ser educado e parar. Você não continua enfiando aquela porcaria goela abaixo. A Liz continuar comendo é sinal de que tem algo no bolo influenciando ela. E quando você junta os pontos, tipo a Minka dopada, e ela já ter provado o bolo, e o Malcolm desesperado para Liz comer, fica óbvio que tem algo ali dentro. E pra quem não sabe, sedativos em comida funcionam melhor em doses controladas. Se você come pouco, fica sonolento e maleável. Agora se você come muito de uma vez, pelo menos aqui parece que o efeito foi anulado, mas na vida real isso provavelmente ia piorar, e muito, porque a dose excessiva de sedativo pode evoluir para um sono profundo, coma e até parar a respiração. Agora vamos falar do padrão de comportamento da Liz, porque isso aqui também é crítico. A Meg já sacou que tem algo errado. Ela comenta do suéter bege, uma cor que a Liz nem sabia que existia. Isso mostra que a Liz está mudando para se encaixar no que o Malcolm quer. E tem outro detalhe que a Liz ignorou. Quando o Malcolm fala do relacionamento, ele diz que amar ela é uma coisa, mas gostar dela é mais preocupante, como se o sentimento fosse um fardo. E galera, isso é uma confissão estranha demais, né? Por que gostar de alguém seria um problema? E a Liz não questiona isso. Além disso, ela não sabe dizer não. O Malcolm interrompeu o começo da relaxada e insistiu para ela comer o bolo, e ela simplesmente cedeu. Ela não gosta de chocolate e mesmo assim comeu. Achou ruim e continuou comendo. Esse é um padrão perigoso de alguém extremamente suscetível à manipulação, e o Malcolm percebeu isso desde o começo. E agora vem a parte que a Liz não viu, mas a gente sim. Alguém ou alguma coisa desenhou um coração de vidro atrás dela na banheira. A Liz não percebeu, mas isso confirma que tem uma entidade dentro da casa ou na floresta, pois parece que o coração foi feito do lado de fora. E aí surge uma pergunta: o Malcolm não percebeu essas paradas, ou ele sabe e não avisou nada? Porque se ele sabe que tem atividade paranormal no chalé e deixou a Liz entrar sem avisar, isso é um perigo gigante. Após comer o bolo, vemos que a Liz está sonhando com algumas imagens estranhas relacionadas à água, e um desses pesadelos é dela se levantando, e o outro é um em que ela tá ferida e sendo atacada por alguém. Depois de ver essas visões bizarras, a artista acorda e decide andar pela casa, e a coitada nem vê que do nada, uma figura humanoide aparece atrás dela. Nisso a Liz acha o bolo, e aí a mulher que não gostava de chocolate começa a ficar fissurada na sobremesa, a ponto de agarrar o chocolate e começar a debulhar o doce como se fosse uma doida. Sem contar que isso aí parece mais um bolo de merda do que de chocolate, galera. O problema é que várias visões surgem, envolvendo a própria Liz comendo tal bolo, assim como das outras mulheres agonizando sem parar. No dia seguinte, vemos a Minka reclamando por estar do lado de fora, e pra piorar, a mulher fica ainda mais furiosa por não ter um Uber nessas bandas, até que ela se assusta com os gritos próximos dali, o que deixa a coitada ainda mais perdida. Esses barulhos fazem a morena se esconder o quanto antes atrás de uma árvore, e quando ela menos espera, alguma coisa agarra o corpo dela e começa a arrastar a Minka. Um tempo depois, o Malcolm finalmente acorda, e ali está vidrada desenhando, enquanto se lembra da visão de uma das mulheres
mulheres que foram finalizadas. Ao andar pela casa, o barbudo logo encontra a amada dele. Daí, quando ele começa a fazer o café da manhã, o cara nota que a artista tá distante e focada no desenho dela, além da embalagem do bolo estar no lixo. Dessa forma, ele tenta puxar assunto ao comentar sobre uma paciente dele chamada Sra. Portnoy, que irá sair do coma induzido hoje, e Alice continua sem dar bola pra esse papo, porque ela tá desenhando as mulheres que viu nas visões. Após saírem pra passear, Alice fica de cara pra água, que corre pela floresta, e do nada, a mulher começa a ver dois sujeitos observando uma grávida. Aí fica nítido que o clima tá bem estranho entre os dois pombinhos, e quando Alice sai desse transe esquisito, ela acha um colar na água e decide pegar ele. E na volta pra casa, o Malcolm surge explicando que vai precisar viajar até a cidade, pois a paciente dele não acordou do coma. Nesse momento, ele explica que voltará daqui 6 ou 7, mas o cara fala de uma maneira estranha, sem dizer dias ou horas, e por mais que eles deixem claro que tá tudo bem, é visível que a artista tá desconfortável com tudo que tá rolando, e o Malcolm também parece estar da mesma forma, isso que ele nem percebe uma lágrima escorrendo da Liz. Tanto que na hora em que o barbudo se afasta, o pingente cai da mão da Liz, e ela se sente afogada repentinamente. E ao ficar sozinha, a artista começa estranhamente a se olhar no espelho, e usar o binóculos para espiar o lado de fora. Assim ela liga pra Meg, e como sempre, a loira começa a tirar onda. Afinal, ela fica incrédula em saber que o Malcolm deixou ali sozinha, sem contar que a idiota continua insistindo na teoria de que o cara tem uma família escondida, ou seja, é como se a Liz fosse amante, e ele fugiu para ficar com a esposa. A Liz também comenta sobre o chalé não ter muita privacidade, por conta da janela sem cortina, e que a única porta que tranca é a do banheiro. E pra piorar, a artista tá tão doida que é como se tivesse comido um cogumelo. Mas antes do papo continuar, a Liz fica assustada ao ver algo se mexendo no chalé do Darren, e quando a Meg dá a ideia de ir buscar a amiga dela, justamente por não achar que ela é uma mulher que deve ficar presa em casa sem mais nem menos, a Liz lembra que a amiga não tem carro, e ao ficar estressada de vez, ela desliga na cara dela. Em seguida, a coitada fica olhando pro quintal até ver a cabeça de uma mulher dentro de um saco de lixo, e é claro que isso assusta ela, mas na segunda vez que olha, a Liz simplesmente não acha mais nada. Essas visões vão deixando a moça cada vez mais desestabilizada, e ela nem repara na figura obscura que começa a se esgueirar pela casa. Mais tarde, a Liz volta a sonhar com a água e um peixe agonizando numa pedra, até acordar e ir beber água, mas ao chegar na cozinha, a coitada dá de cara com a Minka. Ao ver ela, é claro que a artista fica em dúvida de como a mulher entrou ali, e a esquisita apenas diz que agora está dentro do local, e antes que a Liz possa raciocinar, a coitada começa a enxergar duas Minkas, e a segunda é bem desproporcionalmente bizarra. Como se isso não bastasse, a Liz se vira por estar abalada, e ao voltar o olhar dela para a visitante, ela é surpreendida pela Minka, que manda a mulher tomar cuidado para não acordar as crianças. Nesse ponto, a Liz questiona de onde a mulher veio, e no lugar de responder essa pergunta, a Minka decide mostrar o local de onde a própria Liz veio. Sendo assim, a artista começa a ter visões envolvendo a água e as mãos de uma mulher. Outra imagem que aparece é de duas crianças juntas, e um dos meninos realiza um disparo. E a conclusão da Minka é que esse é o motivo das crianças acharem que a Liz é a mãe delas. Bom, agora vamos falar do que aconteceu depois que a Liz comeu aquele bolo suspeito. Primeiro de tudo, a Liz acordou no meio da noite e voltou direto para o bolo, mesmo não gostando de chocolate. E aí ela devora aquela porcaria inteira. E isso não parece ter sido uma escolha dela. A mulher estava fissurada, como se algo tivesse forçado ela a comer. Isso só confirma que tem uma influência sobrenatural no bolo, e não é só um sedativo. E outra coisa é que aquilo ali nem parece bolo de chocolate, né? Parece um bolo de cocô mesmo. Mas aí começam as alucinações vivas. A Liz vê imagens de mulheres agonizando, água e ataques. E no dia seguinte, ela tá completamente fora de si, jogada no sofá e viajando pesado. Isso mostra que ela não apagou completamente, mas o bolo deixou ela num estado alterado, vulnerável e tendo visões perturbadoras. E é nesse momento que o Malcolm aproveita para anunciar que vai sair da casa. Então parem pra pensar, a Liz tá claramente em um péssimo estado. Ela tá desenhando obcecada, ignorando o Malcolm, tendo visões, e o cara sendo um médico, simplesmente decide deixar ela sozinha num chalé isolado. Qualquer pessoa normal ficaria preocupada e cancelaria a viagem, ou levaria ela junto para passear na cidade enquanto ele resolve o problema no trabalho. Mas o Malcolm age como se fosse a coisa mais natural do mundo. E tem outro detalhe bizarro, ele fala que vai voltar daqui 6 ou 7, mas nem especifica se é horas ou dias. Isso é ambíguo de propósito, como se ele nem ligasse quando vai voltar, ou se vai voltar. Qualquer pessoa normal diria que volta em 6 horas, mas o Malcolm deixa no ar, e a Liz, no estado em que tá, nem questiona. Fora que o cara nem percebe uma lágrima escorrendo no rosto dela, ou percebeu e não deu bola, né? A mulher tá chorando, visivelmente desconfortável, e ele ignora completamente. Isso não é só uma desatenção, isso é alguém que espera que algo aconteça com ela, da mesma forma que provavelmente já aconteceu com outras mulheres antes. E a Liz, no estado alterado que tá, simplesmente aceita a desculpa dele e deixa o cara ir embora. Esse é o problema de estar dopada e manipulada, você perde a capacidade de perceber o perigo. E agora vem a parte em que a Liz errou feio. Ela ligou pra Meg e a amiga ofereceu ir buscar ela. Essa era a janela de fuga, e mesmo que seja um lugar remoto onde provavelmente não tem Uber disponível para começar uma corrida, a Liz podia ter dito pra Meg pegar um Uber
Uber na cidade, ir até o chalé buscar ela e elas voltariam juntas. É claro que o motorista ia cobrar mais caro pela distância, mas a Meg estava oferecendo ajuda, e a Liz até tinha o dinheiro do quadro que vendeu pro Malcolm, então não tinha desculpas. Mas ao invés de aceitar, a Liz responde com sarcasmo, lembrando que a amiga não tem carro, e desliga na cara dela. Isso é negação total. A Liz não quer aceitar a verdade dura de que tá numa situação perigosa. Ela prefere ignorar os avisos e red flags, e ficar sozinha num chalé estranho. E fica ainda pior, né? Porque depois dessa ligação, a Liz vê a cabeça de uma mulher dentro de uma sacola de lixo no quintal, e ela não faz nada. Ela não liga de volta pra Meg pedindo ajuda, ou tenta sair correndo dali. Ela só fica paralisada pelo medo. Quando você vê uma cabeça num saco de lixo, você sai correndo, né? De preferência, liga pra polícia e faz qualquer coisa. Mas a Liz só ficou ali parada, porque parece que ela está em completa negação. E tem outro detalhe que a Liz percebeu, mas não agiu. O chalé não tem nenhuma segurança, as janelas não tem cortina, a única porta que tranca é a do banheiro, e isso não é por acidente. Esse lugar foi projetado para manter alguém vulnerável e exposto. Parece que tem alguém garantindo que ela não vai conseguir se proteger ali dentro. Mas a Liz só comenta isso com a Meg e não toma nenhuma ação. Ela não improvisa trancas, não empurra móveis nas portas e não faz nada para se defender. Mas agora vamos falar da Minka. De manhã a gente vê a Minka sozinha no meio do mato, reclamando que não tem um Uber, e aí ela é arrastada por alguma coisa. Mas o que a mulher tá fazendo ali sozinha no meio da floresta? Se ela tava no chalé do Darren, deveria ter uma estrada para chegar até lá. Andar pelo mato sozinha e vulnerável é burrice pura. E mais tarde, quando a Liz encontra a Minka dentro da cabana, as coisas realmente ficam ainda mais estranhas. A Liz vê duas Minkas, sendo que a segunda é desproporcionalmente bizarra. Aí a Minka fala para ela tomar cuidado para não acordar as crianças. Nesse ponto, muita coisa estranha já aconteceu. Tem o bolo suspeito, as visões e uma cabeça no lixo. Agora a Minka aparecendo dentro da casa trancada e com duas Minkas ao mesmo tempo é pura loucura, né? A Liz deveria estar gritando que tem algo sobrenatural acontecendo, mas ela continua em negação. E tem mais, a Minka mostra visões para a Liz, envolvendo uma mulher grávida, duas crianças e um disparo. E no final a Minka diz que as crianças acharam que a Liz é a mãe delas. Isso sugere que a entidade, seja lá o que for, tá confundindo a Liz com outra pessoa, provavelmente com aquela grávida que ela viu nas visões. E todas essas visões começaram depois dela comer o bolo. Isso confirma que o bolo não era um sedativo, é algum tipo de substância que abre a percepção dela para o sobrenatural, e ela tá vendo coisas que realmente existem, mas que ela não conseguiria ver em um estado normal. Aí vemos que a pintora decidiu beber depois dessa loucura, e além de apagar completamente, ela acabou sujando a calça no processo. Então a Liz começa a lavar a roupa e desce no porão para pegar um produto de limpeza, só que ela acaba deixando o celular lá. Em seguida a Liz começa a limpar a mancha deixada no sofá, até ouvir um barulho estranho vindo de algum canto da casa, mas outro som chama a atenção dela, como se alguém estivesse tentando entrar. Logo descobrimos que é o Darren, que veio beber com o Malcolm. Mas a Liz explica que o primo dele não tá, e por mais que ela tente dar a desculpa de que tá sonolenta por ter cochilado, o cara insiste para que a moça abra a porta, afinal essa é a casa da família dele. Dessa maneira, o Darren consegue entrar, e parece que o cara tá desconfiado de algo. Daí os dois falam sobre o motivo do Malcolm ter viajado, que no caso foi pelo estado da paciente, e conforme a conversa se desenrola, o sujeito parece procurar algo pela residência, sem contar que ele faz várias perguntas, principalmente sobre o que ela acha do chalé, do jantar e do bolo deixado pela caseira, e a postura dele vai ficando cada vez mais estranha. Afinal de contas, ele ainda pergunta se a Liz tá com sono, já que ela comentou que deu uma cochilada antes. Não contente com isso, o Darren convida ela para beber um pouco, e por mais que a Liz recuse, o cara insiste, e até lembra que o Malcolm tá certo em achar que ela é especial e diferente das outras mulheres. Ao ouvir essas palavras, a pintora decide aceitar, mas antes ela corre pro banheiro, só que lá ela descobre que esqueceu o smartphone em outro lugar. Depois de perceber a besteira que fez, a Liz nota que o Darren tá falando alguma coisa, e logo vemos que o homem tá em uma ligação. O problema é que do nada, o maníaco saca um cutelo da gaveta. Em seguida, a Liz fica esperta com os barulhos que ouve do lado de fora. Enquanto isso, o Darren parece se esgueirar para tentar surpreender alguém, sem contar que um ser misterioso surge do nada. Assim que essa coisa aparece, a Liz continua ouvindo os barulhos, e antes que ela saia do banheiro, vemos o corpo do Darren, ou o que sobrou dele sendo arrastado pela escadaria do chalé. No momento em que a artista sai do cômodo, ela desce as escadas, e nem se dá conta de uma sombra crescente atrás dela. E ao chegar no porão, a Liz tenta ligar para o Malcolm, para revisar tudo que tá rolando. A questão é que dá na caixa postal, e pra piorar, a mesma sombra de antes continua rodeando ela. Aí uma música começa a tocar, a porta do chalé se tranca, e quando a Liz sai do porão, uma outra se abre. Na sequência, a mulher chega na cozinha, e se assusta com algo quebrando no triturador da pia, e ela mete a mão no triturador para ver o que é. Essa é a brecha para uma criatura começar a se aproximar lentamente. Daí, quando a Liz descobre que o objeto deixado no triturador é o relógio do Darren, ela é surpreendida pela aparição de uma mulher com uma sacola na cabeça. Isso obviamente deixa a coitada completamente assustada, e essa criatura tenebrosa deixou uma embalagem idêntica ao do bolo feito pela caseira. Todo esse caos faz a Liz ligar para a Meg, e conforme a artista pede uma carona para voltar para a cidade, uma figura sobrenatural começa a surgir na parede.
parede. Como se isso não bastasse, a monstruosidade começa a afetar o sinal da ligação na hora em que a Meg aceita ir ajudar a Liz. E o pescoçudo manipula a chamada e a voz da loira para deixar um recado de que a artista é a mãe. É claro que a Liz não entende o porquê da amiga estar dizendo isso, porém a coitada nota que a ligação caiu e olha para trás ao ter um mau pressentimento. Um tempo depois, ela nota que um carro se aproxima do chalé, daí descobrimos que é o Malcolm, e ele se assusta ao ser surpreendido pela Liz. Afinal de contas, a mulher não só tá furiosa pelo barbudo não ter atendido as chamadas, como também tá desesperada para ir embora, justamente pelo tormento que tem passado. A princípio, o Malcolm parece não entender nada, ainda mais pelo fato dela dizer que viu pessoas dentro da casa, e tudo fica ainda mais estranho quando a Liz pergunta quem é a mulher do saco na cabeça. Fora que o Malcolm também fica surpreso que o Darren esteve ali, e quando a Liz continua insistindo para ir embora, o doutor pede apenas meia hora para arrumar algumas coisas antes deles partirem. Porém, a Liz obriga o cara a ver se há alguém dentro da casa, e depois de procurar, o Malcolm surge com uma garrafa de vinho para tentar aliviar a tensão. Quando os dois parecem mais tranquilos, a artista brinca sobre o namorado dela ser um mentiroso, já que ele voltaria apenas no final da tarde, mas acabou retornando bem mais cedo. Ela também questiona como a senhora Portney está, e o Malcolm estranha essa pergunta, e parece não reconhecer a pessoa de quem a Liz fala. Só que o espertinho tenta voltar atrás desse vacilo, e dá a desculpa de que se esquece completamente do trabalho ao ficar do lado da amada. Aí o Malcolm revela que a paciente acabou não resistindo. Porém a Liz não parece acreditar muito nessa ladainha, e se levanta para ir ao banheiro. E ao entrar lá, a artista começa a se xingar, por achar que realmente fez besteira em ter acreditado no namorado. Então o Malcolm chega para tentar conversar com a pintora, e por mais que a Liz insista na ideia de que o cara na verdade foi pra cidade encontrar com a família dele, ele continua negando e pedindo para ela sair do banheiro. O problema é que a mulher encontra uma foto antiga no chão, em que o Malcolm tá do lado da família dele, incluindo a antiga esposa e vítima do médico maluco, que por sinal não envelheceu nada ao longo das décadas. Ok, agora tudo saiu do controle, né? Primeiro, a Liz bebe, apaga, e quando vai limpar a calça suja, ela esquece o celular no porão. Isso é burrice pura. Você não esquece seu único meio de comunicação num chalé isolado, onde coisas bizarras estão acontecendo. O celular deveria estar grudado nela o tempo todo. E aí piora, porque o Darren aparece na porta querendo entrar. A Liz deveria ter mandado o cara vazar na mesma hora, afinal ela tá sozinha num lugar estranho, e o primo esquisito do namorado aparece querendo entrar. A única resposta dela era falar que não se sentia confortável sozinha com ele, e pro cara ir atrás do Malcolm primeiro. Mas ao invés disso, ela abre a porta, porque o cara insiste que a casa é da família dele. E assim que o Darren entra, ele sai metralhando a Liz com perguntas, tentando descobrir como foi o jantar, o bolo e se ela tá com sono. Isso não é uma conversa casual, isso é alguém verificando se a vítima tá pronta para o sacrifício. Ele tá checando se ela comeu o sedativo, se funcionou e se ela tá vulnerável. E tem outro detalhe crítico, o Darren fala que a Liz é especial e diferente das outras mulheres. Isso é admissão direta de que existem outras vítimas. O cara acabou de confessar que traz mulheres regularmente para esse chalé. Agora vamos falar do padrão de seleção que esses dois usam. A Minka era uma estrangeira do leste europeu, ela não falava inglês direito, tava longe da família e dopada. Ninguém ia sentir a falta dela imediatamente. A Liz também se encaixa. Ela é uma artista com uma profissão instável, num relacionamento de quase um ano, onde a melhor amiga nunca viu o Malcolm, e sem vínculos familiares fortes. Eles escolhem mulheres isoladas, que ninguém vai reportar como desaparecidas nas primeiras 48 horas críticas. E quando Darren percebe que a coisa não vai dar certo, ele pega um cutelo na gaveta. Isso mostra duas coisas. Primeiro, ele sabia do perigo das entidades, e que o plano dele era resolver com as próprias mãos. Ele ia finalizar a Liz ali mesmo, ou pelo menos incapacitá-la para as entidades pegarem a coitada. Mas a entidade não deixou, e o Darren foi atacado e teve a cabeça desconectada do corpo, quase decapitado. E mesmo armado com um cutelo, ele não teve chance nenhuma, o que indica que essa entidade é absurdamente forte. Isso marca um ponto sem volta. A partir do momento em que o Darren tentou matar a Liz e foi finalizado pela criatura, não tem mais escapatória para ela. Por sorte, parece que a entidade não quer finalizá-la ainda, quer ela viva para alguma coisa. Então vamos pensar um pouco nas características dessas entidades, baseado no que aconteceu até agora. Elas têm forte ligação com a água, e todas as visões da Liz envolvem afogamento, mulher submersa ou o colar que foi achado no rio. Elas procuram por uma mãe, e podem estar confundindo a Liz com aquela mulher do rio. As visões podem estar mostrando crianças que cresceram e se tornaram essas entidades atormentadas. Elas parecem ter uma fome insaciável, e precisam ser alimentadas constantemente com mulheres, e vivem em tormento eterno. Isso parece uma mistura de várias lendas. Tem elementos da La Llorona, um espírito latino-americano de uma mãe em tormento que procura por crianças perdidas na água. Tem a fome insaciável do mendigo, uma criatura nativa americana que nunca se satisfaz e quanto mais come, mais faminta fica. E tem a vingança eterna de espíritos presos que foram injustiçados. Mas pela minha investigação aqui, isso não é nenhuma dessas entidades conhecidas de forma exata. É algo único, talvez uma fusão perturbadora dessas características. E bom, não precisa ser um gênio para entender o pacto, né? O Malcolm e o Darren trazem as mulheres para as entidades em troca de vida eterna, até as criaturas acharem o que procuram. E a prova disso é que assim que o Darren ameaçou a vida da Liz, ele foi finalizado na hora. Então
Então as entidades estão protegendo a Liz, porque ela é especial para elas de alguma forma. E agora vem a parte em que a Liz finalmente age, só que é tarde demais, né? Ela vê a mulher com a sacola na cabeça, tira o relógio do Darren do triturador, e só aí liga pra Meg pedindo ajuda. Tudo que ela precisou para perceber o perigo foi pegar o cara na mentira, ver uma mulher estranha com a sacola na cabeça e tirar um relógio de um triturador. O senso de sobrevivência dessa mulher é negativo. Se ela tivesse aceitado a ajuda da Meg naquela outra ligação quando o Malcolm tinha saído, ela já estaria em casa em segurança, mas ela preferiu ficar em negação até a situação ficar insustentável. E quando o Malcolm finalmente volta, vem o momento da verdade. Alice pergunta sobre aquela paciente que ele mencionou, e o Malcolm nem lembra. Ele pergunta quem é essa pessoa. Aí o espertinho percebe o vacilo e tenta se recuperar com a desculpa mais patética possível, que ele esquece completamente do trabalho quando tá do lado dela. Essa desculpa é simplesmente ridícula. Se a paciente morreu, como ele alegou depois, ele deveria estar horas no hospital lidando com a papelada, família enlutada e procedimentos médicos. Mas ele voltou rapidinho, bem mais cedo do que prometeu. Isso prova que o Malcolm só estava esperando ali ser morta pela entidade. E pra ser sincero, eu nem acredito que ele seja médico de verdade. Isso pode ser só uma mentira para atrair mulheres, passar credibilidade e parecer bem sucedido. Aí a Liz acha uma foto antiga no chão, e naquela foto, o Malcolm tá idêntico ao que é hoje, mas a foto tem décadas. Ele não envelheceu nem um pouco. E reparem que a foto tava no chão. A Liz não precisou vasculhar por nada. A entidade colocou ali para ela ver. Então, possivelmente, essa entidade quer que ela descubra a verdade. Mas mesmo com todas as evidências na cara dela, mesmo pegando Malcolm na mentira e vendo que ele não envelheceu, a Liz não se arma para se defender. Tem uma criatura assassina na casa e um cara querendo sacrificá-la para essa entidade. E ela simplesmente não pensou em pegar uma faca ou qualquer coisa para se defender. Essa mulher foi no mínimo lerda, para não chamar de burra, né? Porque ela não tem senso de sobrevivência nenhum. Daí o idiota entra no banheiro, afinal a porta não tranca de verdade. E aqui, se ela tivesse uma trava portátil no bolso, metade dos problemas seriam resolvidos, porque você reforça a porta onde estiver, ganha tempo e não fica refém de tranca frouxa. E a vantagem desse tipo de trava é justamente ser segurança extra de viagem, pois você coloca ela por dentro em segundos, não precisa furar nada e nem estraga a porta. E mesmo que alguém tenha a chave, o cartão ou consiga destravar a fechadura do lugar, a porta ainda não abre. Ela é perfeita para hotel, Airbnb, pousadas ou um quarto alugado, qualquer lugar que você não confia 100%. E o mais importante, ela te dá tempo para pegar o celular, chamar ajuda, sair pela janela ou pelo menos não ser pego de surpresa. E se esse tipo de dica te ajuda, eu mando esses itens úteis lá no meu grupo do WhatsApp. E de quebra, eu já garimpo os melhores preços para vocês não ter que sair caçando quando precisar. E se isso te interessar, o link tá aqui no comentário fixado, ou é só apontar o celular para esse QR Code que está passando aí na tela. Mas voltando pro filme, ao ser questionado por conta da foto, o Malcolm não arruma mais desculpinhas e garante que foi há muito tempo, além de deixar claro que não pode deixar a Liz ir embora. Nesse momento, vemos o dia em que a mulher da foto passou por algo parecido. Nisso o barbudo lembra que ainda é um médico e um namorado que ama a Liz. Só que como há outras coisas sobre ele, o maluco continua pedindo para a mulher sentar e conversar. Após chegarem na sala, a primeira coisa que o malandro faz é garantir que ama a Liz e nunca quis que ela sofresse. E quando a mulher volta a pedir para ir embora, o Malcolm lembra que o bolo era um sedativo. Um azar é que, diferente das outras, a Liz acabou comendo ele todo, e isso anulou o efeito do medicamento. Então, o babaca tira a máscara de bom moço e comenta que as criaturas se apresentam como mulheres, mesmo não sendo humanas. Afinal de contas, ainda que ele conheça as criaturas há um bom tempo, o Malcolm não sabe o que elas são, e quando a Liz fica ainda mais perdida, o médico começa a falar a verdade. Então, descobrimos que as duas crianças que observavam a mulher grávida eram ele e o Darren, e essa bruxa é a mãe dessas entidades misteriosas. Acontece que isso foi há mais de 200 anos, e pra piorar, a Liz é exatamente igual a essa bruxa, que era uma invasora das terras do pai do Malcolm. Naquele tempo, a mãe das criaturas já havia aparecido ali diversas vezes, e até dançado nua, no rio sob o luar, e quando a coitada notou que estava sendo caçada, ela até tentou fugir, apenas para ser atingida pelo Malcolm. Depois dessa sacanagem, os dois moleques simplesmente jogaram uma bruxa no meio dos porcos, e quando a dupla voltou para verificar se ela havia dado à luz, eles encontraram várias tripas espalhadas pelo local, assim como viram a mulher caída e despertando com os olhos escuros. Então vemos que a Liz não tá entendendo nada, e a única vontade dela é ir embora e deixar tudo isso pra trás. Mas o Malcolm compara o pedido dela com um peixe preso em um anzol. Nessa fábula, o peixe implora pro pescador libertar ele em troca de 3 desejos, e a conclusão desse conto é que o peixe não se liberta por conta própria, por saber que é incapaz disso. E por isso o maníaco acha que as criaturas que vivem na casa e na floresta continuam presas naquela humilhação por serem incapazes de conquistarem a própria liberdade. Enquanto isso, o Darren e o Malcolm sempre se deram bem e tiveram todos os desejos
desejos deles atendidos, incluindo a vida eterna. Já os monstros continuam atormentados e presos ali dentro. Só que quando essas entidades ficam esfomeadas, elas emitem um zumbido alto e incessante. E como isso pode ser incômodo para os vizinhos, os primos simplesmente alimentam as monstruosidades. Ou seja, o alimento desses bichos são todas as mulheres seduzidas e sacrificadas. E é claro que a Liz vai ficando cada vez mais desesperada, mas o Malcolm não dá a mínima. Ele chega a falar que ama muito ela, e por isso não vai assistir ao que vai acontecer ali. Daí, quando a coitada começa a implorar para ser liberada, o barbudo esclarece que ela vai ser finalizada, para que ele possa viver um pouco mais. Mas ele garante que a Liz será enterrada em uma caixa de madeira quando tudo acabar. Para piorar, o babaca ainda garante que ele e o Darren são santinhos perfeitos em comparação aos vizinhos da Teacup Road. E quando a Liz tenta fugir, o Malcolm garante que as entidades sempre trancam a casa toda. O que resta para ela é correr desesperadamente pelo chalé. E ao tentar usar o celular, a artista nota que tá sem bateria. E aos poucos, a besta começa a se aproximar e até a gotejar sangue na tela do smartphone, o que deixa a coitada ainda mais amedrontada. Tendo percebido que tá sendo encurralada, a Liz corre e tenta sair pela sacada, onde é observada pelo trio de monstruosidades. E a fuga claramente dá errado, quando a mulher assustada tenta se segurar em uma calha, que se desloca e derruba ela na água. Durante esse momento, descobrimos que aquele colar achado anteriormente tem a foto da bruxa grávida de 200 anos atrás. E em paralelo, o Malcolm mexe nos pertences da Liz, e se lembra não só dela, como também daquela moça idêntica a ela. Em seguida, o maníaco leva a caixa da mais nova vítima dele para um quartinho, pois é lá que o doido deixa as lembranças de todas as outras vítimas que já passaram por ali. Elas são todas as mulheres vistas nas visões de antes, e os nomes delas são Julia, Leslie, Frances e Louise, que agora vão conhecer a Liz. Por outro lado, a Liz acorda no porão, e logo de cara nota que há um totem esquisito ali, assim como uma das criaturas, que parecia estar esperando ela acordar. Esse bicho acende as velas, e a mulher logo nota uma caixa de bolo ali em cima, e pela escada, a outra entidade também vem se aproximando lentamente. Como se isso não bastasse, a monstruosidade tira uma cabeça de um pote com uma gosma e pendura, como se estivesse fazendo uma espécie de ritual. Daí, não demora muito para a terceira besta chegar, e revelar algo aterrorizante. Elas são as crianças da bruxa de 200 anos atrás, mas também são todas as mulheres que foram trazidas pelos psicopatas. Todas foram fundidas num tormento coletivo, presas juntas para sofrer e sentir fome eternamente. Dessa forma, fica nítido que essa fusão de espíritos vive em tormento, a ponto de começar a rir do nada de uma maneira psicótica. Então, cada uma das entidades começa a cercar e tocar a Liz, como se acariciassem ela. A questão é que essa cena bizonha começa a ensandecer a artista, assim como também aparentemente traz uma certa euforia em alguns momentos. E toda essa gritaria faz o Malcolm aumentar a música que tá tocando. Depois de fazer mais uma vítima, o malandro vai dormir, mas o trouxa acorda no meio da noite por estar passando mal, e fica nítido que aos poucos, o sacana vai envelhecendo todos aqueles 200 anos de uma vez. E o irônico é que uma das criaturas que ele mais despreza assiste a essa cena conforme se aproxima lentamente. E no dia seguinte, vemos o Malcolm com bem mais de 200 anos acordando pendurado no meio da floresta. Como agora o cara é um velho moribundo, ele mal consegue falar ou se mexer, e no momento em que implora por ajuda, Ali surge para falar com o amado dela. Acontece que a moça não tá muito pra conversinha, porque quando Malcolm pede ajuda, vemos que Ali está com os olhos obscuros, igual ao da bruxa de 200 anos atrás quando despertou após o nascimento. E ela parece estar muito bem, mesmo depois de tudo que aconteceu, fora que ela decidiu ficar ali a pedido das entidades atormentadas. Nesse ponto, a mulher tá ali apenas para oferecer o bolo de cocô pro Malcolm. E por mais que o velho raivoso negue e exige a ajuda dela, fica claro que a Liz não liga pro idiota, que acaba sendo convencido a comer o bolo por puro desespero e esperança de ser salvo. Na sequência, o besta ainda diz que de todas, a Liz foi a única que ele amou. É claro que a Liz não cai nessa, e ironiza ao comentar que o idiota provavelmente falou isso pra todas. E no fim ela mergulha a cabeça do Malcolm dentro de um pote de gosma, e o canalha vai de base. Ok galera, o Malcolm finalmente se entregou, né? E mesmo que ele tenha sido pego mentindo sobre a foto, o cara ainda tentou manipular. Ele ficou repetindo que é médico, que é o namorado dela e que a amava, como se essas coisas mudassem o fato de que ele estava prestes a sacrificá-la. Além disso, quando finalmente confessou na sala, o Malcolm continuou com a enrolação de que amava ela e não queria que ela sofresse. Isso é manipulação clássica. Ele tá tentando se pintar como vítima das circunstâncias, como se ele não tivesse escolha no que vai acontecer. E aqui o cara mostra como ele é um babaca, pois ele admite que vai finalizar a Liz para poder roubar os anos de vida dela e viver um pouco mais. Isso aqui resume tudo. Ele não precisa dela morta para salvar a própria vida, ele precisa dela morta para prolongar a vida eterna dele. É ganância pura. O cara já viveu pelo menos 200 anos e ainda quer mais, e tá disposto a finalizar alguém que diz amar por alguns anos extras. Fora que ele ainda fala um pouco mais, como se fosse temporário, mas a verdade é que o Malcolm nunca ia parar. Se a Liz morresse, ele ia buscar a próxima, e depois a próxima, tentando viver eternamente. Isso não é sobrevivência, é um vício em imortalidade. Bom, agora sobre a fábula do peixe que o Malcolm usou para justificar a prisão das criaturas,
criaturas, a ironia aqui é brutal. Quem estava preso no anzol era ele. O Malcolm achava que era o pescador, que tinha um controle da situação, mas a verdade é que ele era um escravo das criaturas há 200 anos. Ele não podia parar de alimentá-las, não podia sair daquele ciclo, e não abria mão da imortalidade porque era viciado nela. E para piorar, as criaturas concediam os desejos dele, mas o preço era um trabalho eterno. Ele tinha que seduzir mulheres, ganhar a confiança delas e trazer pro chalé para entregar para as criaturas. Isso não era vida eterna, era uma prisão eterna com trabalho forçado. Então, quando ele falou que as criaturas não conseguiam se libertar sozinhas, ele estava descrevendo a si mesmo sem nem perceber. Ele podia ter parado há décadas, podia ter deixado as criaturas morrerem de fome ou simplesmente sumirem, mas ele era ganancioso demais para abrir mão do benefício que estava recebendo. Dessa forma, a fábula do peixe se voltou contra ele. O Malcolm estava preso no anzol das criaturas, implorando por mais tempo de vida, e nunca se libertou porque sabia que era incapaz de viver sem a imortalidade. Agora vamos tentar entender o que essas criaturas são realmente. O Malcolm admite que não sabe o que elas são exatamente, e não dá pra ter certeza absoluta, mas vamos trabalhar com o que ficou claro e algumas teorias que fazem sentido. A primeira coisa é que existem duas categorias de entidade ali, não é tudo a mesma coisa. A primeira são as crianças. Essas são as filhas da bruxa que nasceram daquela finalização há 200 anos. Elas são literalmente a prole dessa mulher grávida que o Malcolm e o Darren jogaram pros porcos. Essas entidades nasceram de violência extrema, fome e morte, e ficaram presas ali como espíritos territoriais famintos. E tem o Amálgama, que é aquela entidade diferente que aparece no porão, e essa é ainda mais perturbadora. E galera, Amálgama significa mistura ou fusão, e é exatamente isso que essa criatura é, um único corpo com múltiplos rostos, de todas as mulheres que o Malcolm sacrificou ao longo dos 200 anos. Isso significa que quando o Malcolm entregava uma vítima para as crianças, ela não simplesmente morria e sumia, ela era absorvida e fundida na entidade Amálgama. Então, todas as personalidades, memórias e sofrimentos dessas mulheres foram compactados num único corpo monstruoso, que vive em tormento coletivo. E é por isso que a criatura ri de forma psicótica, vive em agonia constante e emite aquele zumbido alto e incessante. Não é uma criatura faminta, são dezenas de almas torturadas, gritando ao mesmo tempo, presas juntas para sempre. Então o crime do Malcolm fica ainda pior, afinal ele não estava só matando mulheres, ele estava condenando elas ao sofrimento eterno, como parte de uma entidade amalgamada. Todas estavam conscientes, mas presas, sentindo fome eterna junto com as outras vítimas. Mas agora voltando para as crianças, qual é o tipo de entidade que elas são depois de 200 anos? Bom, o comportamento delas lembra muito as fadas do folclore, ou melhor colocando, as Fae antigas e sinistras do folclore britânico. E galera, pra quem não conhece, as Faes eram criaturas perigosas do folclore antigo. Elas ficavam presas a territórios específicos, como florestas, rios e lugares amaldiçoados. Elas faziam barganhas e exigiam tributos constantes, manipulavam a percepção das vítimas, tipo causando visões, imitando vozes e distorcendo a realidade. E elas tinham regras próprias, bizarras, que não seguiam a lógica humana. E o padrão aqui bate muito com a Fae. As criaturas estão presas ao chalé e à floresta. Elas fizeram um pacto de eu te dou a vida eterna e você me alimenta pra sempre. Elas manipulam a mente da Liz com visões e zumbidos, e agem como predadoras territoriais, e seguem uma lógica própria bem torta. Esse é o clichê clássico da Fae. Não é um demônio cristão com chifres, é algo muito antigo e territorial, com a lógica de barganha sobrenatural. E bom, agora sobre a origem dessas criaturas e o que realmente aconteceu 200 anos atrás. A mulher que o Malcolm atirou não era uma vítima aleatória, ela era uma bruxa pagã, invasora das terras do pai dele. E reparem, ela dançava pelada no rio sob o luar. Isso não é só um comportamento estranho, é um ritual pagão. Ela provavelmente era praticante de magia ligada à natureza, à lua e à água. Além disso, quando o Malcolm e o Darren, ainda crianças, perceberam que ela aparecia ali com frequência, eles caçaram ela e atiraram na coitada quando ela tentou fugir. Os dois moleques a jogaram no meio dos porcos, ainda grávida. E galera, jogar uma grávida ferida num chiqueiro de porcos é sadismo puro. Porcos comem qualquer coisa, incluindo carne humana. A intenção era que ela fosse devorada viva junto com o bebê. Mas quando os dois voltaram e encontraram tripas espalhadas e a mulher caída com os olhos pretos despertando, pode ser que ela tenha morrido no parto, mas a magia dela, ou a maldição, se manifestou. E o resultado foram essas criaturas, os filhos da bruxa, nascidos de violência extrema, fome e morte. Eles não são demônios invocados, e sim a consequência direta do assassinato de uma bruxa grávida. E isso explica porque o Malcolm e o Darren ficaram presos nesse ciclo. Eles não fizeram um pacto voluntário, eles criaram as criaturas ao matar a mãe delas, e agora eram obrigados a alimentá-las para sempre, ou morrer. É uma vingança eterna. A bruxa pode ter morrido, mas ela garantiu que os assassinos dela nunca teriam paz. Agora, sobre a transformação da Liz no ritual, ela é fisicamente idêntica à bruxa, e as criaturas reconheceram a mãe delas na Liz. O que aconteceu foi uma possessão. A alma da bruxa esperou 200 anos para retornar através de alguém fisicamente compatível. Isso explica porque a Liz age diferente depois do ritual, como alguém que esperou 200
200 anos para se vingar. Além disso, é por isso que o Malcolm envelheceu de uma vez só, né? O pacto foi quebrado, e a bruxa voltou. E agora ela não precisa mais desses psicopatas, e pode finalizar a vingança pessoalmente. E no final tem a vingança e a ironia do Mel. Antes eu falei gosma, mas eu acho que aquilo na verdade era mel. E galera, isso tem um simbolismo pesado. Tem um relato lendário mencionado em fontes médicas chinesas antigas, tipo a benção Gangmu, chamado Melified Man, ou Homem Melificado. E segundo a lenda, homens idosos eram preservados em mel, e o corpo deles se transformava numa espécie de geleia medicinal que supostamente curava ossos quebrados. Essa não é uma prática histórica comprovada, é mais tipo uma lenda médica, mas mostra como o mel era associado à preservação. Além disso, as culturas antigas usavam substâncias de abelhas em rituais funerários. Os egípcios, por exemplo, usavam misturas com cera de abelha e resinas para embalsamento. O mel e derivados eram um símbolo de eternidade e imortalidade em várias culturas. E a ironia aqui é simplesmente brutal. O Malcolm passou 200 anos obcecado com vida eterna. Ele sacrificou dezenas de mulheres, praticamente vendeu a alma e virou um escravo das criaturas sobrenaturais, tudo por imortalidade. E a Liz deu exatamente isso pra ele, preservação eterna, mas não como um ser vivo. A cabeça dele vai ficar preservada para sempre, igualzinho a cabeça da bruxa que as criaturas mantêm há 200 anos. Ele queria ser eterno? Bom, agora ele conseguiu, né? Agora passando pras notas. A Minka era uma europeia que não sabia nem onde tava, né? Ela deixou o Darren dopar ela e ficou andando sozinha no mato reclamando de Uber. E aí foi arrastada para a morte sem nem reagir. A coitada até tentou avisar ali sobre o bolo, mas ela mesma tinha comido aquela porcaria antes. Além de não ter instinto de sobrevivência, ela tem zero decisões inteligentes. Então a Minka leva uma nota 2. O Darren era o primo predador que alimentou a criatura por 200 anos ao lado do Malcolm. Ele tinha experiência, sabia escolher as vítimas e conhecia o esquema perfeitamente. Mas quando ele viu que o ritual não deu certo com a Liz, ele pegou uma faca para tentar resolver as coisas. E isso foi uma burrice. Ele deveria ter esperado as entidades fazerem o trabalho, ou pelo menos ter chamado o Malcolm de volta, ou pelo menos vazar e viver o resto da vida que ele tinha, né? Pois ficou na cara que ele não controlava aquelas criaturas. Por isso, Darren leva uma nota 4. O Malcolm conseguiu manipular muitas mulheres por 200 anos. Podemos dizer que ele era competente em escolher as vítimas, e ficou enganando a Liz por quase um ano, mas ele cometeu erros críticos, não percebendo que a Liz era idêntica à bruxa. Quando ele viu isso, deveria ter abortado a missão na hora, então ele simplesmente perdeu o controle quando ela comeu todo o bolo e anulou o efeito. E a ganância dele cegou ele pro perigo real. Ele achava que controlava as criaturas, mas sempre foi escravo delas. No final, 200 anos de experiência não salvaram ele de morrer preservado em mel por toda a eternidade. Então, o Malcolm ganhou uma nota 6. A Liz simplesmente ignorou todos os avisos possíveis. A Meg alertou sobre a vida dupla. Ela deu risada. Ela viu o Darren trazer uma mulher dopada e simplesmente ignorou. A Minka avisou do bolo e ela comeu mesmo assim. Depois, ela recusou a ajuda da Meg quando podia fugir. Teve várias alucinações e mesmo assim não fugiu. Tirando que ela esqueceu o celular no porão, abriu a porta por Darren sozinha, não se armou mesmo sabendo do perigo e só pegou o Malcolm na mentira, porque as entidades colocaram a foto no chão pra ela ver. A única coisa que ela acertou foi perguntar sobre a paciente do Malcolm. E isso aí foi sem querer, né? Então eu acho que um 3 tá muito bom pra ela, né? Já as entidades, ou melhor, a bruxa que voltou atrás da Liz, essa foi a vingança perfeita. Elas esperaram 200 anos pela pessoa certa, reconheceram na hora a semelhança física da Liz com a mãe delas e ajudaram ela a descobrir a verdade, colocando evidências no caminho. Além disso, quebraram um pacto no momento exato e fizeram o Malcolm envelhecer todos os anos de uma vez só. Então as entidades ganham uma nota 9. Fala galera, esse foi como derrotar para sempre medo. Você acha que conseguiria escapar desse chalé? Me contem nos comentários. E se você gosta de ofertas, não se esquece de entrar lá no grupo. E se você fosse para uma viagem com amigos e acabasse preso no meio do nada com uma orca assassina, o que você faria para sobreviver? Quer saber se esse pessoal vai escapar? Então clique aqui nesse vídeo ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir e lembre-se, quando alguém te avisar do perigo, escute.